Muito boa noite, senhoras e senhores. Mais um Charlie Cast para vocês. Hoje com um tema importantíssimo. Importantíssimo. A gente vai falar de Agosto Lilás, vai falar de violência contra a mulher. A gente tem 3 mulheres importantíssimas no cenário da segurança pública aqui hoje. E tenho certeza que muita coisa boa vai sair dessa conversa. Tá? Antes de tudo, a gente vai falar, claro, daqueles que nos motivam, nos movem, né? A Academia Energy, para você aí que está procurando uma boa academia para se exercitar, para começar atividade física. Academia Energy no Garden, tem Academia Energy em Santana, tem Academia Energy agora até em Belém. Então, se você está procurando aí um lugar excepcional para treinar, com certeza Energy é o melhor espaço para você. Inclusive, tem outras atividades, além de só musculação. Tem piscina, tem dança. Então, você pode escolher o que você quer fazer, tá bom? Academia Energy, com certeza, é o melhor lugar para você treinar. Vamos começar? Vamos começar a nossa conversa aqui hoje com as mulheres maravilhosas das nossas forças de segurança pública. Eu vou pedir para as senhoras se identificarem para o povo que está nos assistindo. Feito que eu, particularmente, sou policial militar, mas desconhecia a capitã, que faz um trabalho importantíssimo. Já tinha visto as senhoras pela televisão, mas pessoalmente, inclusive, já agradeço por estar aqui hoje com a gente, conversando sobre esse assunto que, com certeza, hoje está em voga e as senhoras fazem parte disso, tá bom? Então, vamos começar pela capitã. Capitã, por gentileza. Boa noite a todos que estão nos ouvindo, nos assistindo. Obrigada pelo convite. Eu sou a capitã Valdenice, da Polícia Militar, coordenadora da Patrulha Maria da Penha, né? E hoje nós iremos falar um pouquinho sobre o nosso Agosto Lilás. Bom. Eu sou a Marina Guimarães, estou atualmente como delegada titular da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher aqui de Macapá e coordeno a Operação Chamar aqui no nosso estado. E é um grande prazer estar aqui para falar um assunto tão importante, né? Que é o combate à violência contra a mulher, que é algo que a gente atua todos os dias. Então eu tenho certeza que daqui vai sair muita coisa boa. Com certeza. Delegada. Bom, eu me chamo Ellen Viegas, eu sou delegada titular da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher de Santana. Também, juntamente aqui com as minhas colegas, estou atuando na Operação Chamar. Além de diariamente a gente combater, né, esse tipo de violência. E estou aqui à disposição para prestar as informações, né, sobre a nossa operação, sobre o nosso trabalho nas delegacias da Polícia Militar, da Polícia Civil, enfim. A gente está aqui para contribuir, né? E agradecer também mais uma vez o convite. Ano passado eu estive aqui com a minha amiga Jamaira e foi muito frutífera a conversa. Eu acredito que hoje vai ser também. É extremamente importante falar sobre isso, sempre, né? Então a nossa missão, que é fazer segurança pública, é falar sobre isso sempre. Quanto mais a gente fala, mais a gente instiga, mais leva informação, né? Então já me deem essas informações também para o pessoal de casa entender, para mim entender. A senhora falou sobre a Patrulha Maria da Penha, a delegada falou sobre a Operação Chamar. Então, como é que funciona essa operação, a questão da Patrulha Maria da Penha, que é exclusiva da Polícia Militar, ou tem outras forças? Como é que funciona? Pode deixar a doutora Marina falar um pouco aqui da Operação Chamar, que está dentro da campanha Agosto Lilás. Pronto, então a gente vai explicar um pouco como funciona, né? A Operação Chamar é uma operação nacional de combate à violência contra a mulher, então ela não acontece só aqui no estado do Amapá, ela acontece em todos os estados do território nacional. Ao mesmo tempo, né? Que é o mês de agosto, que é um mês que é um mês simbólico de combate à violência contra a mulher, porque é o mês em que a Lei Maria da Penha completa seu aniversário, né? Então, essa operação veio para intensificar as ações tanto repressivas quanto as ações preventivas de combate à violência contra a mulher. Todos nós sabemos que a polícia, a segurança pública, ela já faz um trabalho repressivo todos os dias, né? Sim. As delegacias especializadas no atendimento à mulher costumam funcionar 24 horas, então esse trabalho repressivo já é feito cotidianamente.
Só que quando a operação vem, é aquele momento da gente intensificar também as ações preventivas, né? Que geralmente a segurança pública não costuma fazer eventualmente de maneira perene na sociedade. Então, a gente aproveita esse momento, que é um momento que tem a intensificação, para promover justamente esses debates, essas palestras educativas, as blitz educativas. E dentro da operação, vários órgãos funcionam dentro com a gente. Eles integram essa operação para que a gente consiga fazer ações fortes, né, com grande relevância e que as mulheres consigam ter acesso a informações que são informações corretas, que elas consigam utilizar esse instrumento, né, que é o Agosto Lilás, a Operação Chamar, que inclusive aqui no Amapá ganhou um nome, que é o Amapá por Todas Elas, que ganhou até mais repercussão, porque tivemos envolvimento de várias forças, não de segurança, mas forças de justiça. Inclusive, empresas privadas vieram somar conosco nessa operação. Então, é importante que a gente fale aqui um pouquinho sobre os órgãos que estão compondo, né, que geralmente não compõem com a gente, que nessa vez compôs, como é o caso da PRF, do TRT, o Tribunal de Justiça sempre compõe, o Ministério Público sempre compõe, mas são instituições pontuais que dessa vez vieram para somar para que essa operação tivesse a repercussão que tem tido dentro do Estado. Entendi. Então, a operação está dentro do Agosto Lilás e o Agosto Lilás, ele é abrangente. É abrangente, são várias ações repressivas, educativas, né? O Agosto, ele é para isso. Trazer essa conscientização, né? Para que a gente consiga levar, primeiramente, a sensibilização, né? Para produzir essa conscientização social, né? Da importância de combater a violência contra a mulher, da importância de mostrar quais mecanismos de proteção essa mulher ela tem aqui dentro do nosso estado e fora também, que o Disque Denúncia 180 ele é um mecanismo fora do nosso estado também. E a gente aproveita esse mês para intensificar e tornar mais visível todo esse trabalho que já é feito o ano todo, né? E quanto à Patrulha Maria da Penha, capitã? Pronto, a Patrulha Maria da Penha é mais um mecanismo, né? A Polícia Militar ela está integrada à Operação Chamar, né? Que aqui no estado já faz alguns anos que nós já estamos nessa parceria, né, doutora? Sim. E é uma parceria muito produtiva, né? Que integra vários órgãos, então acaba que a mulher ela tem muito mais meios de buscar ajuda. Né? E a Patrulha Maria da Penha ela veio para isso, para dar um suporte maior àquelas mulheres que já possuem medidas protetivas, né? E que há um descumprimento, por vezes, por parte do agressor dessas medidas. E a gente faz essa fiscalização, além de atuar também nessa parte educativa. Porque a gente acredita muito que a parte educativa é que vai surtir efeito, né? A longo prazo nessa mudança social, de comportamento mesmo, porque não adianta a gente prender e a sociedade ainda permanecer com um comportamento machista, né? Com um sentimento ainda de que a mulher é inferior ao homem. Vive subordinada a esse estereótipo masculino, né, que se criou. Ainda está exclusiva, a Patrulha Maria da Penha ainda está exclusiva à PM, a Polícia Militar? Sim, a Patrulha Maria da Penha ela é da Polícia Militar, né? Foi criada em 2022 e a nossa atuação tem atuado em todos os grupos de vulneráveis, né? Idosos, crianças, adolescentes e principalmente mulheres. A gente sabe que a violência doméstica ela está inserida em todos esses grupos de vulneráveis. Então, é muito importante o trabalho que tem sido feito pela Patrulha Maria da Penha. E Santana, delegada, como está atuando nessa frente também? Está participando da Operação Chamar? Tem contribuição com a Patrulha Maria da Penha? Lá em Santana, nós também... A operação está acontecendo em todos os estados, né? É integrado. Uma operação nacional e já vem acontecendo há alguns anos. E é uma operação que tem muita repercussão, né? Durante todo esse mês, desde o dia 1º de agosto, né? Na verdade, muito antes, né, Maria? Muito a gente antes, começa a alinhar as ações bem antes, porque a gente precisa realmente... Acaba que o mês de agosto fica um mês muito curto, muito pouco para muita coisa, né, ser feita. E aí a gente começa a alinhar as ações com antecedência
porque justamente a gente precisa intensificar, são muitas ações, né? Fora o trabalho que a gente já realiza diariamente. Era isso que eu ia falar, não, o trabalho das delegacias não param, assim como o da operação, né? Exatamente. E o que a gente vê durante a operação, a gente vê os índices, né? Nos meses, principalmente de março e de agosto, que nós fazemos esses tipos de ações, é o aumento dos registros de ocorrência. Porque a mulher, Conscientização, né? ela começa a se encorajar realmente para procurar ajuda, para denunciar, né? E em Santana, os índices não são diferentes, né? Nós temos muitos registros de ocorrência de violência doméstica diariamente. Nós também temos a patrulha lá, que também ajuda, faz a fiscalização das. E a nossa atuação é diária, 24 horas por dia. A delegacia funciona em Santana. Existem delegacias exclusivas em cada município para atendimento à mulher ou só Santana e Macapá? No estado do Amapá, nós temos apenas três delegacias especializadas, né? Macapá, Santana e Laranjal do Jari. Felizmente, a gente gostaria que todos os municípios tivessem, né, esse atendimento diferenciado. A gente sabe que é um atendimento diferenciado, como a própria lei preconiza que seja, né? E aí, inclusive, as delegacias Macapá e Santana receberam as salas de lilás, que justamente para garantir que a vítima ela receba um atendimento diferenciado, para que ela possa falar com mais privacidade, num ambiente mais humanizado, que realmente garanta que ela seja atendida com dignidade, né? E a gente, justamente nesse mês de agosto, a gente recebeu as salas, né, em Macapá e Santana, que vem aí já, a gente já está, inclusive, usando as salas e tem surtido muito efeito, assim. As vítimas um acolhimento se sentem diferenciado, muito mais né? à vontade para falar, né? As situações são situações constrangedoras, porque envolve ali a intimidade da família, do casal, enfim. A Polícia Militar também aderiu, né, capitã, às salas de lilás? Nesse mês de agosto, nós tivemos um avanço considerável, né? 2 salas de lilás, uma no 1º Batalhão, que abrange a área sul de Macapá, e outra em Santana, né? Que pega o município, que é um município que tem um número considerável de chamadas. E já estamos fazendo atendimento, já tem mulheres já chegando até a sala para fazer esse atendimento, tanto em Macapá como Santana. Essa sala ela realmente é voltada para esse acolhimento, né, que é muito importante, para que a mulher ela se sinta segura em contar a sua história, em saber o que está acontecendo, porque muitas mulheres nem identificam que tipo de violência estão vivenciando. Então essas salas elas são para isso, né? Fazer o direcionamento para um órgão que ela necessite, seja uma assistência jurídica, seja uma assistência social. Então tudo isso é muito importante para essa mulher. E a gente vê que nesse mês de agosto a gente tem, assim, pelo menos assim, pela segurança pública, a gente já avançou bastante. Então é importante a gente reforçar, né, para as mulheres que já haviam maneiras de chegar até as senhoras, né, principalmente as delegacias, as polícias. Agora mais ainda, então vocês têm a oportunidade de procurar as delegacias especializadas, procurar as salas de lilás da Polícia Militar. Então, reforcem isso para elas, por gentileza, que às vezes o homem falando é uma coisa, as senhoras falando, o impacto é muito maior. Então, a gente espera que isso aconteça de verdade, né? Que esse impacto gere essa conexão entre as senhoras e que ela possa confiar ao ponto de chegar até lá e solucionar esse problema na vida delas, né? Sim, esse inclusive é um dos nossos objetivos dentro da Operação Chamar, né? Que justamente que as mulheres se sintam seguras para vir buscar ajuda e quando elas sabem que existe uma sala própria, que ela vai ser atendida sem a exposição, né? Sem aquele medo, que ela... Inclusive, nessa operação, a gente viu uma integração muito forte entre as forças. Então, não é só a Polícia Civil, não é só a Polícia Militar, né? Tem várias portas de entrada da mulher. Costuma dizer que quando a mulher não quer... Olha, eu não quero ir na delegacia, eu quero só entender se eu estou dentro de um contexto de violência, eu não quero um procedimento. Ela pode também procurar para se orientar. Olha, delegada, eu estou dentro de um ciclo de violência, e se eu estou, como eu posso sair sem ser registrando um boletim de ocorrência?
Temos outras portas de entrada que a gente consegue encaminhar. Vamos mandar para o CRAM, para o CAMUF, para que faça o atendimento psicológico, para que a mulher perca aquela dependência emocional. Inclusive, temos muitos casos, né, delegada Ellen, capitã Valdenice, que a mulher não consegue romper o ciclo porque ela tem uma dependência econômica. Então, é necessário que ela receba uma orientação com relação a essa situação, que ela pode conseguir um aluguel social, ou até Tem mesmo oficinas profissionalizantes. sim, o empreendedorismo, né? Para que ela consiga sua independência financeira e consiga romper aquele ciclo da violência. Extremamente importante. Quanto aos índices, as senhoras têm o controle, têm a informação? A senhora disse que identificaram que no agosto e em março aumentou, né, os registros de ocorrência. De modo geral, infelizmente, como o Amapá tem se comportado em relação à violência contra a mulher? Olha, o Amapá não é diferente do restante dos estados do Brasil. É também um estado violento no que tange a violência contra a mulher. Isso. Inclusive, hoje nós tivemos um evento muito, assim, agressivo com a mulher, né? A mulher estava internada no hospital, a gente teve que fazer a oitiva dela lá. Isso em pleno agosto lilás. Então, ao mesmo tempo que a operação tá para educar, ela também tá para fazer a parte repressiva. Sim. Então, a gente já começa a fazer todo esse procedimento. Ela foi ouvida, já foi representada pela prisão preventiva, né? Já vai dar o cumprimento da prisão preventiva, justamente para que os homens também entendam que há uma consequência sobre aquele ato, né? Porque antigamente a gente ouvia muito, não sei se vocês chegaram a ouvir, reclamação de mulher falando, ele disse que não vai dar em nada. Não vai dar em nada, né? E muito pelo contrário, tem dado muita coisa, inclusive nós somos uma das delegacias que mais prendem porque a nossa demanda é grande, né? Eu acredito que a nossa demanda seja a segunda maior do estado, inclusive por relação aos acionamentos dos CIODs. Sim. Então eu preciso que os homens entendam que há sim uma consequência e que as mulheres compreendam que a violência, ela não é uma violência só física, né? Ela começa com outros atos que parecem sutis, né? Inicialmente são sutis, mas que elas precisam começar a observar para justamente não chegar a uma agressão física, não chegar a um feminicídio, porque a maioria dos feminicídios eles não acontecem direto com uma agressão física. Tem sempre aqueles fatos, aquelas ações que acontecem antes. Então é importante que a mulher aprenda a identificá-los. Quanto ao direcionamento desse tipo de agressões, né, e de violência, eu sei muito pouco dessa parte, eu trabalho mais no operacional, mas ainda assim a gente busca também, por conta da demanda da Polícia Militar, até o operacional acaba atendendo algumas ocorrências, né? Sim. E existem 5 tipos de violência. A senhora consegue explicar para as mulheres, talvez, que estão nos assistindo, que estejam passando por isso e nem conseguem identificar? Fazer com que elas visualizem. Temos a violência física, que é essa que todo mundo acha que essa é crime. Essa não resta muita dúvida com relação a ela, né? Mas além da violência física, nós temos a violência patrimonial, nós temos a violência sexual, nós temos a violência psicológica, nós temos a violência verbal, então moral, né, a verbal, que geralmente é com xingamentos, né? Então é importante que a mulher perceba que existem outros tipos de violência, mas nem sempre uma violência patrimonial, por exemplo, constitui um crime previsto dentro do Código Penal, né? Às vezes aquilo não constitui um crime, por exemplo, o não pagamento de pensão alimentícia. Ele não constitui um crime dentro do Código Penal, mas ele é uma violência patrimonial contra a mulher, né? Porque a mulher se vê obrigada a ter que sustentar a casa sozinha, né? Muitas das vezes ela foi impedida pelo companheiro de trabalhar durante todo o relacionamento, então ela não tem como trabalhar, né? Ou como buscar ajuda, porque ela não tem uma rede de ajuda, de apoio. Então ela acaba tendo que ver os filhos passando fome. Isso é uma violência patrimonial. Mas é importante que a mulher compreenda que as violências, nem todas elas são tipificadas no código como crime. Exatamente. E a Polícia Militar, ela, pelo que a gente pode observar, de acionamentos via CIODs, né? Violência contra a mulher está no topo, né? Só em 2024 foram mais de 8 mil chamadas de boletins, né? Registro de boletins de violência doméstica. Então é um número bastante considerável. Esse ano, na Operação Chamar, o planejamento ele foi feito muito em cima, voltado ao atendimento ao homem.
ao agressor, ao homem da segurança pública que vai atender essa sensibilização, para que o profissional ele atenda de uma forma mais acolhedora, de mais capacitada. Isso é muito importante, né? Porque o que a gente percebe é que a gente vem trabalhando muito com a parte da vítima, levando informação, mas é muito importante a gente trabalhar também com esse pensamento para que o homem ele repense o seu comportamento, né? Esse autocontrole, trabalhe o autocontrole, porque o nosso papel não é fazer separação de casais, né? Mas a gente sabe que essas relações tóxicas, como a doutora Marina agora acabou de falar, elas não iniciam com agressões físicas, né? Não iniciam com uma tentativa de feminicídio, que é tão grave, né, quanto qualquer outro tipo de agressão. Mas, assim, os xingamentos que às vezes são naturalizados, né, a forma de tratar numa relação do homem para com a mulher. Então, essa relação que realmente faz com que essa violência contra a mulher ela não atinja só a mulher, mas sim os filhos, né, toda aquela família. Importante também frisar que a violência doméstica ela abrange a relação entre mãe e filhos, né, entre irmãos, né, no caso. E a Patrulha Maria da Penha, a gente tem várias medidas protetivas que são voltadas também a esse atendimento, né, de filhos. Muitas vezes que são filhos que são usuários, que é muito mais complicado para se manter, a mãe manter essa medida protetiva. Mas a gente tenta fazer o máximo com que essa mulher ela se sinta segura. Mas, assim, a gente vê que precisa realmente o ser humano ele mudar a forma de pensar, né? Esse homem ele precisa entender que o papel dele é de proteger a mulher, não de colocar sempre no estado de vulnerabilidade, né? Seja uma mãe, seja uma irmã, seja sua própria esposa, e no futuro, né, para quem tem filhas, né, vai ficar nesse papel, se a gente não parar agora e repensar esse comportamento. E os eventos que tiveram para os homens, que foram feitos eventos para a gestão, né, para homens que estão na gestão, para profissionais que atendem as ocorrências, foram muito importantes, foram muito, assim, deu um gás a mais, né? Uma oxigenada, né? No nosso trabalho, refere, porque né? a gente acaba buscando, né, outras soluções, que a gente está vendo que ainda permanece, né, ainda continua, porque realmente é o comportamento humano que prevalece nisso. Para a gente trazer os homens para o nosso lado, Isso. né? Porque às vezes o homem não é um agressor, mas ele pode ser uma pessoa que vai impedir uma agressão. Exatamente. Né? Para a gente começar a mostrar que a masculinidade não é aquela que agride, né? E sim aquela que protege, aquela que acolhe, né? A gente costuma dizer que a força que Deus fez para o homem, né, a mais do que da mulher, foi justamente para isso, para proteger, para acolher e não para agredir. Então essa é uma parte importante, a gente começar a trazer os homens para o nosso lado e dizer, olha, vamos colaborar conosco. Principalmente os homens da segurança pública, que lidam também com isso todos os dias. E não adianta nada nós fazermos eventos para os homens se dentro da nossa casa acontece agressão. Sim. Né? O que a gente fala, eles falam, mas a agressão também acontece dentro da Polícia Militar, sempre acontece dentro da Polícia Civil, da Polícia Penal. Né? E acontece, sim, mas o que a gente tem feito? Tentado já modificar esse cenário para que nós possamos ser... De dentro para fora, né? Exatamente, para que possamos ser espelhos para as outras pessoas. Para que os homens da segurança pública sejam o espelho dos outros homens. E para que eles nos ajudem a combater essa violência de gênero. É muito importante entender que, por exemplo, a Polícia Militar, ela atende desde das equipes que estão na rua, independente de batalhão, de especializada, se deparar com uma ocorrência que envolva violência doméstica, eles terão que atender. Nós somos obrigados a atender. Então, é muito importante que estejamos preparados, né? E com essa sensibilidade para fazer esse atendimento e fazer o direcionamento, né, da melhor forma para que essa mulher, com certeza, que está ali desprotegida, muitas vezes a mulher ela apanha sentada com o filho no colo e não consegue se proteger e nem proteger o filho. Então, a gente tem que ter em mente que é isso que acontece, que muitas mulheres sofrem calada e não conseguem chegar a uma delegacia, chegar a qualquer órgão para fazer essa denúncia. Eu costumo dizer que o especializado atende ocorrências de altíssimo risco, né? Mas as mais complexas geralmente são as com violência doméstica. Sim, né? As mais complexas
psicologicamente, no trato, nessa sensibilidade de saber orientar a mulher. Por vezes, como a senhora falou, ela é dependente, né, do homem da casa lá, do agressor, infelizmente. E a gente não consegue tirá-la daquele ambiente, mas ter essa sensibilidade para orientá-la a buscar. E aí eu pergunto para as senhoras, quais seriam os mecanismos que a segurança pública consegue entregar para essa mulher para que a gente não conseguiu fazer com que ela saísse naquele momento, mas que ela possa buscar posteriormente e talvez sair desse ciclo de violência, esse ciclo vicioso que é tão maléfico para ela, para os filhos. Como teria um direcionamento assim, uma cartilha para ser seguida? Eu digo que é tão difícil trabalhar a violência doméstica que Extremamente. a gente tem que pensar até nas estatísticas. Nossas estatísticas não são corretas, Uhum. né? Se eu falar que, olha, hoje aumentou o número de ocorrências, é porque a violência aumentou? Ou foi porque a informação que ela recebeu aumentou? Nós temos que ter muito cuidado até para trabalhar com essas estatísticas. Aí tem lá o número de pessoas, de mulheres pardas e pretas são maiores. Sim, mas é porque realmente acontece mais com mulheres pardas ou porque a maioria da nossa população brasileira é parda e preta. Exatamente. Né? Aí tem também a questão da condição financeira. Eu costumo dizer que a violência doméstica é a mais democrática que existe, que ela acontece em todas as classes sociais. Só que denunciam mais pessoas de classe mais baixa, porque a maioria da nossa população é de uma renda mais baixa, né? Então, essas estatísticas, a gente costuma trabalhar elas de uma maneira muito pontual. Um exemplo, para a gente conseguir trabalhar uma estatística assim, a gente tem que ver, por exemplo, do ano passado, durante os 6 primeiros meses, com relação aqui, qual foi o crime que aumentou de registro? Foi o descumprimento de medida protetiva? Então, vamos fazer uma ação pontual nos crimes de descumprimento de medida protetiva. Então, no ano passado, por exemplo, a gente fez a Operação Cumpra-se, que nós prendemos 8 homens em virtude de descumprimento de medida protetiva. E aí nós fizemos essa divulgação justamente para o homem entender que o não vai dar em nada vai dar sim alguma coisa, né? Essa conscientização. Então é muito difícil eu te dizer, olha, existe uma cartilha para buscar ajuda, existe uma cartilha para a gente conseguir tirar a mulher do ciclo. Não, porque, mais uma vez, é muito mais difícil você lidar com uma situação. Você não está lidando com um bandido qualquer, está lidando com uma pessoa com quem você idealizou sua vida, né? Uma pessoa que você acha que vai mudar, que são os pais dos seus filhos, que às vezes a escola do seu filho depende do trabalho dele. Se ele for preso, vai acabar a escola do seu filho, né? Então é tanta coisa que a mulher tem que pensar antes de buscar ajuda, e por isso que é interessante, né, esses seminários para os próprios policiais, para que não haja o julgamento da mulher. Porque para uma mulher chegar na delegacia para denunciar, ela já teve que passar por várias coisas, né? Justamente pensar em tudo que tem em volta. Porque a mulher não pensa inicialmente na agressão, ela pensa, meu Deus, e meus filhos, e minha família, o que as pessoas vão pensar, e eu vou conseguir viver sem ele, porque na maioria das vezes o homem já começa a falar, você tem sorte porque eu tô com você. Né? Você não vai achar mais ninguém. Terror e começa a abalar o psicológico para que a mulher se sinta bem mais inferior. Então ela pensa, meu Deus, eu realmente tenho sorte dele estar do meu lado. Mas eu acredito muito que a mulher, com a informação, ela tem um poder, ela tem uma visão mais ampla. Então, mesmo que ela não queira fazer aquela denúncia inicial, mas se ela vai numa sala lilás na delegacia, numa sala lilás da Polícia Militar, né, até no Palácio do Governo tem uma sala lilás hoje, né, que foi inaugurada. Então, apenas se for só para buscar informação, ela já está dando um passo muito importante, né, nessa quebra desse ciclo. Porque é como ela vai poder enxergar, né, essa forma de sair realmente e se proteger, porque não existe o bem mais valioso do que a vida. E muitas delas, elas ficam vulneráveis, né, nesse ciclo e podem acabar perdendo a vida como muitas já perderam. Então, a informação é o passo inicial. A gente vê essas situações assim, de muita vulnerabilidade, por exemplo, a gente vai registrar um boletim de ocorrência, não, delegada, mas eu não quero que ele responda nada, eu não quero levar o procedimento adiante. O que a gente faz quando a situação é extremamente grave e que a gente está percebendo que tende a evoluir para uma agressão maior, é justamente a gente encaminha para o setor psicológico, justamente para fortalecer o psicológico dela, para que ela consiga manter aquela denúncia, para que ela consiga suportar o peso do processo, porque o processo tem um peso em si, né? O processo é muito desgastante para a mulher e para o homem, e para a família de modo geral. Sim.
Nesse sentido, a participação das polícias, elas têm um papel extremamente importante, né? Eu me vejo como policial atendendo uma ocorrência de violência doméstica na missão de tirar aquela mulher de lá, como a senhora falou. Infelizmente, por vezes, a gente não consegue tirar ela daquele ciclo vicioso. Então, a gente reforça mais uma vez, procurem as salas lilás, procurem o atendimento como as responsáveis por esse movimento no Amapá estão chamando você para conversar. Tem dúvida de alguma coisa, é só para conversar, né, Sim, delegada, capitã? claro. Hoje nós temos o Boxe Lilás também, que é muito importante. O Boxe Onde Lilás, que ele fica? fica no CIODES, né? No É a CIODES. central de atendimento, é onde é atendida as chamadas do 190. E esse Boxe Lilás, ele tem policiais que já são através capacitados, do 190. 190. Sim. Não sabia. Ó, 190, e eles estão preparados para orientar essa mulher, para Pronto. fazer o registro dos boletins de ocorrência, que é muito importante, que é mais um mecanismo de proteção aí para essa mulher. Então ligou 190, Vai cair no Boxe Lilás, Vai aqui cair. em Macapá, e em Santana vai cair na Rede Beta, que é do 4º Batalhão. e aí eu vi, as senhoras podem comentar, eu vi essa semana passada 2 casos em que as mulheres ligaram de uma forma até inusitada, uma pedindo remédio e a outra pedindo uma pizza. Então existem mecanismos também de pedido de socorro através do 190, e aí as senhoras conseguiriam repassar isso para... Esse é o extremo, infelizmente, né? É o extremo. Olha. Já, a agressão tá ali, e aí a mulher faz esse pedido de socorro. Eu achei tão fantástico esse pedido de socorro dessas duas mulheres, que eu acredito, inclusive, que a gente deve até replicar, falar aqui Sim. como foi, né? A mulher acionou o 190 pedindo uma pizza, Isso. né? E aí, logo o atendente já viu que se tratava de uma violência doméstica, ficou perguntando assim, se responda se a pizza é de tal sabor, se ele tá te agredindo. Então, assim, gente, são subterfúgios que a mulher vai usar para buscar ajuda, que são essenciais que a mulher saiba, para que caso ela precise, que é claro que ela não vai acionar o 190 na frente do agressor, porque a tendência da ação, daquilo evoluir, é grande. Sim. Então, se a gente puder compartilhar como essas mulheres fizeram para dar uma ideia de como elas devem agir, né? E quero dizer, inclusive, que o Boxe Lilás, as pessoas que trabalham lá, elas receberam um treinamento justamente para identificar esses casos, né? Para saber para onde encaminhar, caso não seja para a delegacia, caso não seja para a polícia militar, já sabe como funciona a rede de atendimento, o que cada órgão é responsável dentro dessa rede. Então, mulher, vou até dar uma aqui, né? Por favor, delegada. Eu quero orientar para que a mulher que se sinta, que seja sofrendo violência, para que ela busque uma delegacia especializada, caso exista, né, aqui no caso da capital, em Santana, em Laranjal do Jari, para que ela busque a unidade, que não seja para registrar um boletim de ocorrência, mas para receber essa orientação, para que a gente consiga encaminhar para onde realmente é competente para poder ajudar. Né, estamos aqui de braços abertos, né? Todos os órgãos, todos reunidos para isso. A união aqui, a parceria, quando a gente precisa do Ministério Público, já aciona, e tudo é feito prioritário, porque a dinâmica da violência doméstica é muito rápida. Se a gente não atuar rápido, a tendência é que isso vire uma agressão que possa evoluir para um feminicídio. Então, tudo tem que ser muito dinâmico, muito rápido. E as forças de segurança, a justiça já está alinhada para cuidar desses casos. Então, esse é o momento da vítima procurar ajuda, dela buscar realmente uma orientação ou registrar um boletim de ocorrência, porque é importante que o agressor responda criminalmente para ver que existe uma consequência para aquele ato, porque se ficar replicando sempre que ele não tiver uma consequência, não resolve, porque não vai mudar a mentalidade dele. Então, eu já oriento que as mulheres busquem essa ajuda. Através tanto das delegacias, das salas lilás e também do 190, né? Temos 190 e temos 180. 180. Que é nacional. Para aquele Canal exclusivo? Que não quer se identificar ali, que é um vizinho, é um parente que não quer ter o nome exposto ali, pode fazer essa denúncia que vai ser direcionada para as delegacias, né? Então é importante, eu não sabia. Eu, como vizinho, eu posso denunciar através do 180 sem precisar me identificar. Sim. Exatamente. Porque, assim, a violência, muitas vezes, ela acontece bem do nosso lado. Aham, sim. Né? E existe muito preconceito ainda, né?
briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Mas, na Uhum. verdade, a gente tem que meter sim, a gente tem que interferir sim. Porque você pode estar ajudando uma mulher que não conseguiu pedir ajuda, salvando a vida dela, inclusive. Eu sempre falo, nos nossos procedimentos, acredito que a Marina tem a mesma problemática, né? Muitas pessoas não querem se envolver na Uhum. situação. É muito difícil a gente tomar ali, identificar uma testemunha, muitas vezes. A própria mulher fica com medo de indicar testemunha, Uhum. porque não querem se envolver. E aí é uma situação muito complicada. A gente precisa entender que é nosso dever sim denunciar, né? Porque se a gente não fizer nada, a gente pode estar deixando ali uma mulher até morrer, né? Sofrer um feminicídio, não receber ajuda. E a gente vem reforçando isso nas nossas campanhas, na operação, inclusive para as crianças, né? Reforçando esses canais de denúncia, o 190, 180. Nós temos a delegacia virtual também, que é um canal que você pode fazer denúncia sem se identificar. Então, a gente precisa sim denunciar. Não é só a mulher que tem essa obrigação de denunciar e jogar tudo nas costas dela, né? Essa questão de fazer algo por ela. Né, gente? Todo mundo pode denunciar. Então, os disque denúncias: 190, 180, delegacia virtual. E tem mais algum? E as próprias delegacias especializadas. Presencialmente. Presencialmente. Pronto. Qualquer delegacia, né? Qualquer delegacia. Não é só a delegacia especializada. Qualquer delegacia mais próxima que tiver. Por exemplo, em Santana nós temos o CIOSP também. Uhum. Então, a vítima não conseguiu ir na delegacia especializada de Santana, ela pode ir no CIOSP, No CIOSP direto. Assim como em Macapá, que tem várias delegacias, ela pode procurar qualquer delegacia. Durante a operação é levado todos esses serviços para os interiores, onde não tem a Patrulha Maria da Penha, as equipes vão, fazem fiscalização de medidas protetivas, atuam na parte educativa dentro de escolas, dentro de empresa, né, para a gente tentar conseguir abranger o maior número de público, né, dentro do enfrentamento à violência contra a mulher. A Polícia Militar, assim como a Polícia Civil, né, através das delegacias especializadas, tem evoluído bastante na Patrulha Maria da Penha, né? Eu observo, inclusive, em alguns municípios do interior, que ela é bem atuante. Eu estive em Laranjal do Jari recente, eu vi que tem evoluído bastante. Como isso tem sido trabalhado? Olha, nós trabalhamos, ano passado foram 6 operações que trabalhamos dentro dos grupos de vulneráveis. Então, durante todas essas 6 operações, Isso é um sempre mapeamento, vai, capitã, um planejamento, né, que vai, aí vão equipes específicas. específicas, né, já atuando. E na Operação Chamar já vai também, cada operação tem uma delegacia, né, tem policiais que vão integrando essas ações. Então, cada vez que uma equipe desloca para um interior desse, é reforçado novamente a questão da violência contra a mulher, a questão da necessidade da gente trabalhar, né, as crianças, como a delegada Ellen falou, né, essa importância de ensinar desde pequeno ao menino a respeitar, né, as meninas, a que a menina ela não aceite nenhum tipo de agressão. Então, tudo isso é muito trabalhado dentro dos interiores, né? É bem complexo porque a gente atua com famílias dentro da área rural, muitas vezes, que a violência doméstica ela está ali imperando. Ela faz Às parte vezes daquele ambiente, né? faz parte por motivo de consumo de bebida alcoólica, né, entorpecente, que agrava ainda mais. Não é a causa, mas potencializa ali, né? Um dos mecanismos que se toma dentro desse contexto que acaba agravando e acaba ficando rotineiro. Então, nosso papel é esse, levar essa Criar um informação ciclo, para né? isso, para que essa mulher, essa família também, ele comece a repensar, né? Como é que eu estou vivendo? Qual é esse relacionamento que eu estou tendo? Para que o homem também ele trabalhe o seu autocontrole com relação à convivência e promover realmente a cultura da paz, né? Dentro dos lares, que é só como a gente percebe realmente que vai haver uma mudança. Porque muitas mulheres não querem separar, como a doutora sempre fala, né? É o homem que ela escolheu, é o pai dos filhos. Então, não quer denunciar, não quer separar, mas quer que a gente dê um jeito ali naquela violência que está acontecendo dentro do lar. E a gente, só com as informações, né, levando essa mulher realmente a refletir, esse homem
E também tem outros órgãos que vão, o Tribunal de Justiça é um parceiro realmente grandioso nesse combate, né? Sempre leva oficinas para dentro dos municípios, para trabalhar junto com as mulheres de empreendedorismo, né? Leva também o AA, que já acompanhou em alguns municípios, lá no Jal do Jari também, o AA já foi. E é um trabalho intenso, né? É um trabalho multidisciplinar, Eu né? sempre falo que, assim, em termos de segurança pública, a gente avançou bastante, mas é um trabalho muito árduo. A doutora Marina que sabe, a doutora Ellen, porque desde o planejamento, né? Não inicia no mês de agosto, é bem antes, né? A gente começa já a movimentar e fazer nossas tratativas para que a gente consiga realmente fazer um trabalho de excelência, né? No dia 12, que aqui é o dia de combate ao feminicídio, nós trabalhamos a parte educacional dentro das escolas, né? Foi bem produtivo, não foi, doutora Marina? E Aconteceu uma para ação em isso. todas as escolas do Amapá. Todos os municípios nós tivemos ações em escolas, né? Justamente Simultâneas. Simultâneas, sim. E no final do dia tivemos um evento que foi em homenagem às vítimas do feminicídio, né? Para que o nome delas não sejam esquecidos. Então, assim, a nossa operação é uma operação realmente muito intensa. Hoje eu saí 7h30 de casa, até agora eu não voltei. Nem almocei. Mas é tão gratificante você perceber que você está tentando alterar. Né? É uma missão. É uma missão que essa vai funcionar assim pro resto das nossas vidas. Porque até a gente conseguir combater isso ainda demanda muito tempo, né? Até que a gente consiga educar essas novas gerações para que isso não precise mais acontecer, ainda leva um tempo. Mas eu acredito muito que a gente tem mudado o estado, a gente tem mudado a realidade de muitas mulheres aqui dentro do Amapá. E eu acredito que esse trabalho vai ser contínuo, a gente vai continuar fazendo isso, independente de ser um agosto lilás ou não. Todos os meses a gente faz isso. E faz isso com muita maestria. A gente costuma dizer que a gente não tem hora, né? A violência doméstica, ela não tem... Geralmente ela acontece, inclusive, de madrugada. Então tem acionamentos, a gente vai continuar trabalhando da mesma forma e mudar essa realidade das pessoas daqui que trazem, que é tão gratificante, que compensam todos os nossos esforços que a gente faz durante todo esse agosto. Qual a percepção das senhoras do retorno dessa missão, desse trabalho que tem sido feito? Assim, na minha delegacia, né, a gente observa que muitas vezes, algumas situações, como foi falado aqui, que a mulher não quer, por exemplo, não é uma situação que realmente configure um crime, por exemplo, mas ela procura a delegacia porque ela quer resolver aquele conflito familiar, aquele conflito conjugal. E lá nós também temos o setor de mediação, de acolhimento ali da mulher, para justamente essas pessoas que não querem ali prosseguir num procedimento policial ou criminal, né? Mas ela quer resolver aquele problema dela que pode gerar um conflito pior e aí sim configurar um crime, né? E muitas vítimas, casais inclusive, já retornaram na delegacia para agradecer a servidora que atendeu, para agradecer porque ela conseguiu resolver o problema dentro da família dela. Muitos até já, a minha policial lá já até recebeu o convite de casamento, porque o casal conseguiu se reconciliar. O agressor, no caso, né? Potencial agressor conseguiu mudar de comportamento, refletir. Então, são ações, assim, a gente não está ali somente para punir os agressores. A gente está também para gerar essa consciência, principalmente nos homens, né? Porque não é só homem que agride mulher. A gente recebe também situações familiares de mães e filhas, avós, enfim. São os mais diversos tipos de conflitos, né? E ali, através, muitas vezes, de uma conversa, de uma advertência, de mostrar a realidade, o sofrimento da vítima, que muitas vezes ela não consegue expor conversando em casa, e vem uma outra pessoa para falar para a outra parte, né, o que a outra está sentindo. Aquilo é muito importante a gente ver o quanto gera um resultado positivo. E muitas vezes, quando tem procedimento também, policial, investigativo, a gente observa que, por mais que o homem muitas vezes tenha recebido a punição, aquilo surtiu efeito. Às vezes, só com a medida protetiva, muitas vezes ele mudou de comportamento também, porque ele foi advertido que
ele continuar com aquele comportamento, ele pode ser preso, né? Se descumprir uma medida protetiva. Ele percebeu que a mulher ela teve coragem de tomar atitude e procurou a delegacia, pediu uma medida protetiva. Então, realmente é necessário que a mulher ela também dê esse pontapé para mudar a realidade dela, né? Justamente romper esse ciclo de violência, de conflitos. A gente observa, tem esse feedback positivo do nosso trabalho. Sabe? Tem. A Polícia Militar, ela conta com dados estatísticos sobre a Patrulha Sim. Maria da Penha? Nós atuamos, nós temos o controle de medidas protetivas que nós recebemos, né? Nós já temos mais de 1.600 medidas protetivas recebidas pelo Judiciário. Não são todas as medidas, né, que vêm para a gente, vem um filtro. São os casos mais extremos? São aqueles que é considerável naquele momento mais graves. Mais graves. Vamos dizer assim, que todas são graves. Nossa, mais de 1.000, Mas né? isso. Deu mais de 4.000, não foi, doutora? De medidas protetivas, né? Passado, Nós né? temos em média de 12 a 20 medidas protetivas por dia aqui em Macapá. Por dia? Acredito também que tem um número. Então chega pra Haja gente. Patrulha Maria da Penha. Só que nós recebemos só região metropolitana, né? Aqui, Macapá, Santana, principalmente, para fazer essa fiscalização. A gente só pega o interior quando a gente vai na operação mesmo, né? E agora o Oiapoque, que a gente tem feito, já vai para o 4º mês de fiscalização dentro do Oiapoque, né? Que é uma dinâmica bem diferente no Oiapoque, né? As mulheres, elas mudam muito rápido de locais, de endereço, e o telefone também muda, e às vezes o Poder Judiciário não consegue achar, né? Nem para reavaliar a questão da Tem a relação transfronteiriça também, né? E a gente está fazendo esse trabalho, fazendo esse levantamento, né? E já vamos agora para o 4º ciclo da equipe que vai para o Oiapoque. E a gente tem tido um retorno assim, bastante positivo das mulheres, né, com relação às suas dificuldades, com relação ao cumprimento, né, com o parceiro. Às vezes também o parceiro também já mudou de estado, porque lá como é área de fronteira, então acaba sendo muito flutuante ali a população. E hoje nós temos quatro patrulhas dentro de batalhões, dentro do 1º batalhão, do 2º, do 4º e do 6º, né? Estamos com a previsão de ser implantado no 8º batalhão, para pegar ali aquela área do Mar Abaixo, Coração, que é muito importante. Nós temos um número considerável lá de ocorrências. E também de levar para áreas de fronteira, né? No Laranjal do Jari e Oiapoque. A gente depende muito da questão de efetivo, então o efetivo da Polícia Militar está se renovando, graças a Deus. Então, na medida que for aumentando, a gente vai conseguir fazer esse trabalho, né? E a gente tem essa demanda. Temos também a nossa busca ativa, que é um trabalho feito com box lilás. São aquelas mulheres que ligam para o 190 e por algum motivo não foram atendidas, essa ocorrência passa para a Patrulha Maria da Penha. A gente vai fazer essa busca ativa dessa mulher, com o intuito realmente de não deixar essa mulher desamparada, de levar informação. Se ainda tiver havendo a violência ali, a gente poder atuar e poder auxiliar essa mulher, né? Até para entender o contexto. Nós já tivemos 87 chamadas, né, do 190, só nesse 1º semestre de busca ativa. São aqueles casos mais graves, né, que há um filtro do box lilás que é enviado para a Patrulha Maria da Penha. Além do contato com a vítima que a gente tem, né, dessas medidas protetivas, a gente ainda faz o contato com o agressor. Como a doutora falou, às vezes uma conversa surte um efeito, né, diferenciado com o agressor. O que a gente percebe é que, na maioria das vezes, eles são desprovidos de informação com relação à medida protetiva, né, a questão do próprio processo. E existe muito mitos com relação à violência contra a mulher, o pedido da medida protetiva, né, que a mulher quebra a medida protetiva, que a mulher não quebra a medida protetiva, né, que a mulher pode retirar o processo. Existe pressão, às vezes, de familiares, né, quando a gente chega para fazer a fiscalização.
para que a mulher vá lá e retire a medida protetiva. E a gente sabe que não é mais como antigamente, não. Precisa de uma avaliação do Poder Judiciário, né, Ministério Público, quando já está nesse processo. E aí, às vezes a mulher ela fica levando essa pressão com relação a isso, né? E são mitos que a gente precisa divulgar com relação a isso, que a mulher ela não vai conseguir retirar de imediato, né, esse processo, a própria medida protetiva. Ela tem um prazo para ser avaliada, reavaliado, né? Não existe mais prazo de validade para a medida protetiva. Enquanto perdurar esse risco dessa vítima, essa medida protetiva ela vai estar valendo. Então, são essas informações que a gente leva até de uma forma bem parcial, né? Tanto para a mulher quanto para o homem, né, que é agressor, para que ele possa realmente entender a gravidade daquela situação e saber o que é que tem de medida restritiva, porque muitas vezes o homem ele nem sequer foi notificado pelo oficial de justiça com relação à medida protetiva, né? E até usam desse subterfúgio, né, para falar que desconhecem as medidas. Então, a gente faz essa visita para esse homem, principalmente quando é aquele que realmente vive quebrando, né, as restrições, vive se aproximando dessa vítima, para que a gente consiga realmente dar um basta ali para aquela violência que está incomodando essa mulher. Eu acredito. Ativo, Sim. porque a partir do momento que a polícia vai até o agressor, né, e existe a medida protetiva, começa a entender que a polícia militar vai estar ali atuando, fiscalizando o cumprimento dessa medida. Educação pela repressão, né? Exatamente. Infelizmente. Eu tenho certeza que se ele fizer alguma coisa não vai ficar impune, porque tem alguém fiscalizando. Então, o trabalho da Patrulha Maria da Penha tem importantíssimo. Não só para que a vítima também tenha a sensação de segurança, para impor esse efeito intimidativo nos agressores. Com certeza. E a gente tem buscado também, entre outras ações, né, que a gente vem desenvolvendo, mas principalmente levar a capacitação para nosso público interno, né? Tem buscado trabalhar patrulha, muito. Ela é um policiamento especializado, né? Sim, dentro dos cursos de formação, esses novos soldados aí, todas essas últimas turmas, todas têm tido eventos, atividades, né, de capacitação voltado ao enfrentamento, ao atendimento dentro dos nossos POPs, né, dentro das nossas diretrizes da Patrulha Maria da Penha, como diz que deve ser o atendimento à mulher. Então, esse também é das situações que eu vejo como mudou, né? Dá para a gente perceber essa mudança, porque a gente tem levado bastante capacitação. Amanhã mesmo, né, dia 27 e 28, nós teremos um seminário voltado a todos os profissionais de segurança pública, né, doutora Marina? Bacana. E aonde vai ser? Vai ser no Sebrae, né? Até o link já foi encaminhado para todos os batalhões, inclusive a Força Tática com certeza deve ter respondido. Sempre está presente. E é muito importante. E lá nesses 2 dias, né, serão abordados vários aspectos aí do enfrentamento à violência doméstica, principalmente na área da segurança pública. Vai ter fala não só de policiais, né, de delegados, mas assim de toda a rede de atendimento à mulher. Importante. A conversa vai fluindo, né? A gente não tomou nem água. Ó, as senhoras podem ficar à vontade, inclusive falar rapidinho aqui desses petiscos deliciosos, a senhora provou? Sim, delicioso. Dona Lulu Gourmet. Dona Lulu Gourmet, tá? Produção, coloca aí o número na tela, se for possível. Mas o Instagram é só procurar Dona Lulu Gourmet. Eu sou suspeito pra falar que sempre que eu tô aqui... Muito conhecendo. É muito bom. É muito bom. Inclusive, a gente não consegue comer só um. Aí a dieta vai embora, né? Mas se você aí tá procurando fazer um aniversário, fazer uma reunião com os amigos e precisa aí de petiscos, de tudo que possa montar a sua mesa de forma geral, né? Entradas, doces, salgados. Dona Lulu Gourmet, procura no Instagram. Muito provavelmente vai estar na tela também.
Eu já vou comer um aqui, eu não sei as senhoras, Olha, então... Eu vou dizer que eu não conhecia, mas eu já quero contato, porque tá maravilhoso. Muito realmente, bom, muito bom. Ó, Muito bom mesmo. aqui tem um de camarão. O que a senhora achou aí do de camarão? Maravilhoso. Ainda mais hoje que eu não como carne. Ah, muito bom comer mais um. Muito bom. Fica à vontade, tá? Gente, eu vou até pedir licença pra sair, pra eu ver minhas bebês, né? Pra ver se eu ainda consigo pegar elas acordadas. Mas eu quero aqui só falar um ponto específico, que é sobre os canais de denúncia, né? Sim. Os Disque 180 e o Disque 190. Gente, se a violência estiver acontecendo, por favor, nem pensem no 180. É direto o 190, tá? Porque o 180, ele demora um pouco pra chegar pra gente. Ele vai pra Brasília e de Brasília eles encaminham pra gente aqui. Então, se a agressão tá acontecendo, tem que ser o 190, tá? Aí eu queria deixar isso muito aqui claro para que não tenha nenhum problema na hora do acionamento. E as pessoas, como a capitã Valdenice já disse, nós temos um box lilás, que é o atendimento prioritário para a mulher. Né? Então, todos os profissionais já estão treinados. E caso vocês queiram utilizar, né, daquele mesmo subterfúgio que aquelas duas mulheres utilizaram para denunciar, né, para fazer o acionamento, né, procurem na internet, tem vários jeitos que a senhora pode acionar para que não deixe claro para o agressor que aquele é um acionamento à polícia. Perfeito. Então, a gente vai se encaminhando. Olha, nesse bate-papo já passou de 1 hora. Então, vamos nos encaminhando para o final. Eu sei que tem muita coisa para falar ainda e já deixamos aberto espaço para mais uma conversa posteriormente. Falar de mais resultados da Patrulha Maria da Penha, falar das delegacias especializadas. Mas essa parte final eu queria que as senhoras falassem diretamente com as mulheres. Eu tenho pouco esse trato até pelo modo de trabalho. Eu trabalho no operacional, então a gente precisa... Inclusive, eu preciso muito entender mais sobre isso. Até porque hoje é incondicionado, né? O flagrante de violência contra a mulher ele é incondicionado. Se a gente perceber aquilo que está acontecendo, a gente tem que agir. A maioria dos crimes já são penal pública incondicionada nos casos de violência doméstica. Tem aqueles que são os casos de crimes contra xingamentos, né? Calúnia, injúria, difamação, crimes contra a honra ainda são condicionados à representação. Então, embora a mulher não queira representar, já exige ali uma cautela naquele tratamento, que é o sinal que o ciclo está iniciando. Sim, né? Com certeza. Pra gente é muito importante, mas eu peço que as senhoras falem com essas mulheres, toquem no coração delas, que elas têm essa possibilidade de acionamento, que elas vão ser acolhidas e que se elas precisarem a gente tá aqui. Eu acho que foi a pessoa que mais olhei para aquela câmera para dar recado. Mas eu quero dizer, principalmente para as mulheres aqui da capital, que é onde eu atuo, que a delegacia funciona 24 horas. Então, a qualquer momento que quiser buscar ajuda, a delegacia vai estar lá de plantão, né? Terá um delegado com a sua equipe lá. E se for um caso flagrancial, inclusive, que não conseguiu fazer o acionamento, a própria equipe já vai fazer essa busca, né? Então, o que eu quero que a mulher saiba? Que vários órgãos estão aqui reunidos para justamente ajudar para que a senhora consiga sair desse ciclo de violência. Então, eu preciso que a senhora nos ajude a te ajudar procurando essa ajuda. Perfeito. A Patrulha Maria da Penha também. Sim, né? Não só a Patrulha Maria da Penha, mas a Polícia Militar, de forma geral, no seu atendimento às ocorrências de flagrante, pelo 190, né? Estamos à disposição. Dizer para essa mulher que ela não está sozinha, né? Que ela tem vários órgãos para recorrer hoje, né? E pode chegar e fazer sua denúncia, que não fique com medo de fazer essa denúncia, de quebrar, porque é importante que ela busque viver na paz, né? Não viver nesse risco iminente, né? De sofrer qualquer tipo de agressão. Existem muitas mulheres que estão sofrendo violência psicológica e não têm coragem de chegar até uma delegacia, até um batalhão, né, para fazer essa denúncia. Mas não tenha medo, procure e tente conversar, tente buscar informação, que uma hora a gente consegue ajudar, como a delegada falou, né? Nos ajude a ajudar, né, vocês. Como quebrar esse ciclo, delegada?
Só através da denúncia, né? A vítima ela precisa tomar essa coragem, dar o pontapé inicial e buscar ajuda. E ela pode, como a gente falou aqui durante a conversa, ela tem vários meios de buscar essa ajuda, né? Não é só através da delegacia ou através de uma denúncia, ela pode procurar todos os órgãos da rede de proteção, muitas vezes um amigo, um familiar para contar, para que possa dar esse apoio para ela se encorajar a procurar as delegacias, a polícia militar. Se ela tiver numa situação de risco ali iminente, chamar imediatamente a polícia militar, né, para que ela tenha esse apoio, essa proteção. E dizer para ela que na delegacia ela vai conseguir ali não só registrar a ocorrência, como a gente já reforçou aqui, nós temos agora a sala de laje nas delegacias, na polícia militar, enfim, e que ela vai receber o acolhimento, o atendimento adequado, especializado. Então, mas é necessário que ela procure essa ajuda, né? Porque através disso ela vai conseguir romper esse ciclo de violência, né? E ali receber os demais acolhimentos, porque não é só o atendimento na delegacia, né? Tem o atendimento ali posterior, tem a medida protetiva também que vai garantir a proteção dela. E também reforçar que é um dever, um compromisso de todo mundo denunciar, né? Denunciar. Se você vê uma situação de violência, denuncie. Como eu falei, você pode estar salvando a vida de uma mulher, né? E reforçar os canais de denúncia, 190, 180, que é um número nacional de denúncias, né? O site da Polícia Civil também, né, através da delegacia virtual. Então, existem diversos meios que a mulher pode buscar ajuda, mas ela precisa ter coragem para denunciar. Eu agradeço demais a presença das senhoras, agradeço pelo trabalho das senhoras. Eu, como homem, vejo como extrema importância, não só para a segurança pública, mas para o futuro das mulheres. Então, eu estimo muito que as senhoras tenham muita força para continuar fazendo isso, que o trabalho continue, que continue dando certo, que venham mais parceiros, inclusive, né, chamar toda a população de um modo geral para participar desse movimento, porque é um movimento para as mulheres. Então, agradeço a presença das senhoras. O espaço está aberto, né, para se tiver novas operações, novas demandas, podem contar com a gente. A gente faz segurança pública também falando sobre segurança pública. Então, deixo aí o canal aberto para as senhoras. Se quiserem finalizar a fala, fique à vontade. Inclusive, na próxima operação, já vamos colocar o podcast aqui Pronto. como parceiros. E é muito importante esse papel da divulgação. Exatamente. Para chegar em algumas mulheres que a gente, porventura, não conseguiu chegar pessoalmente. E a gente consegue, através dessas ações, né, desses eventos que são entrevista, né, doutora Marina, que a gente leva informação e tudo, fazer com que essas informações cheguem. E desde já agradecer a oportunidade, né, dizer que a Polícia Militar, a Patrulha Maria da Penha está à disposição. Muito obrigada. Delegada, alguma coisa para finalizar? Só agradecer mesmo. É de extrema relevância que as mulheres tenham esse conhecimento, né, para que esses assuntos comecem a sair daqui, para que elas tenham essa informação e consigam buscar ajuda. Então, já tenho vocês como parceiros da nossa próxima operação, né, delegada, né, capitã? Para que a gente consiga fazer esse trabalho realmente de levar a informação. E a informação certa, correta, para que a vítima consiga realmente buscar ajuda. Também agradecer mais uma vez, né, a oportunidade. A operação passada eu estive aqui e foi muito proveitoso. É um canal de informação, né? E que o podcast possa atingir mulheres, muitas pessoas. Salvar vidas. Exatamente. E reforçar essa questão da denúncia, né? De buscar ajuda, que as mulheres precisam buscar ajuda. Agradecer o convite dos nossos amigos, né? Da Jamara e do Felipe. E aproveitar essa oportunidade para falar sobre o nosso trabalho. Maravilhoso. Deixar aqui para as senhoras, ó, um presente de um dos nossos patrocinadores, a Macapá Aromatizante, para colocar aí no veículo das senhoras. É engraçado. Eu coloquei no meu e eu tirei do carro para colocar em casa, porque é tão forte o cheiro
que Sentindo daqui. ficou- exala. Então, fica aí para as senhoras, tá? Muito Essa obrigada. lembrança. E a gente vai finalizar aqui o nosso bate-papo de hoje. Muito obrigado a todos os senhores que estão com a gente, que acompanham o trabalho do Charlie Cast. A gente consegue hoje atingir um público muito grande. Eu espero que todas as mensagens deixadas aqui, direcionadas para as mulheres, possam surtir os efeitos. Se precisarem, acionem os canais, né, de denúncia, acionem as delegacias especializadas, procurem a Patrulha Maria da Penha ou através do 190 e contem também com o Charlie Cast para movimentar ainda mais esse projeto, que é um projeto que eu vejo de salvar vidas. Obrigado mais uma vez. Mais um Charlie Cast para vocês e valeu. Tchau.